Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 40. Capítulo 309. Morgans desligou o telefone após contar a Lui as informações privilegiadas que possuía e compartilhar com Helena sua experiência de infiltração sob o nariz do governo mundial. Lui guardou o Dendemushi, deu uma olhada no ouro puro sobre a mesa e comentou casualmente. A propósito, vocês pretendem usar o ouro puro agora ou vão esperar? Ao ouvir isso, Helena balançou a cabeça com naturalidade. Vou esperar até os 50 anos. Nessa idade, estarei perto do meu auge e provavelmente não terei mais como evoluir. A necessidade de Helena pelo ouro puro não era urgente. Se não soubesse que a expectativa de vida de Lui poderia enterrar várias gerações de gigantes, ela sequer olharia para o metal. A chamada imortalidade não a atraía tanto assim. Ao lado, Uta sorriu com os olhos em forma de meia-lua e, sem responder diretamente, disse em tom de brincadeira. Ora, o grande arcanjo já está preocupado que fiquemos velhas? Antes que Lui pudesse responder, ela se transformou em sua forma de sereia e deslizou graciosamente até sentar-se no ombro dele, batendo levemente a cauda rosa contra seu peito. Com o rosto adornado por algumas escamas coloridas bem próximo ao dele, seus olhos agora mais sedutores brilharam como Alice enquanto ela soprava suavemente. Ou será que se ficarmos velhas, você perderá o interesse? Sendo assim, vou guardar o ouro puro por enquanto e decidimos depois. Lui pegou o metal e olhou para o corredor distante, ignorando completamente a provocação de Uta. Atrás deles, Helena balançou a cabeça, pegou seu martelo de guerra, colocou-o nas costas e caminhou em direção à saída. No corredor profundo iluminado por tochas, Lui caminhava com passos pesados em direção ao tesouro mais profundo. Ao seu lado, Uta, ainda em forma de sereia, voava de costas com as mãos atrás da nuca, balançando suavemente a cauda. Suas sobrancelhas estavam levemente franzidas e seus olhos roxos pareciam distantes, imersos em pensamentos. Ao passar por uma curva, Lui olhou para ela e perguntou. Uta, quando vocês pegaram o ouro puro, chegaram a encontrar pessoas vivas dentro do peixe-lanterna? Lembro que a lenda diz que quando ele engoliu o metal, levou junto o cientista que o criou. Como o cientista possuía o ouro puro, ele deveria ser capaz de viver dentro do estômago do peixe até esta era. As palavras de Lui despertaram Uta, que olhou para ele confusa. Um mundo, dentro do estômago do peixe-lanterna? Ao ver a perplexidade de Uta, Lui arqueou uma sobrancelha. Era óbvio que ela não sabia nada sobre isso. Confirmando a suspeita, Uta levou a mão ao queixo em reflexão. Então havia gente viva lá dentro? Nem percebemos. Depois que Helena o nocauteou, apenas cavamos o ouro puro da lanterna e fomos embora. Ah, entendo. Esqueça então, Lui não insistiu. Logo os dois chegaram diante do tesouro no ponto mais profundo do corredor. Quando a porta viva se abriu por vontade própria, eles entraram. O tesouro não continha muito ouro ou prata, pois Lui já havia colocado a maior parte da riqueza para circular em terra. O que havia ali eram, em sua maioria, Akuma no Mi não selecionadas, armas capturadas de inimigos e troféus significativos. Além disso, havia várias pedras de ponêglifos. Após selar o ouro puro, Lui o jogou casualmente em um canto do tesouro e saiu sem olhar para trás. Uta, que esperava na porta, bocejou e quando Lui passou, sentou-se novamente em seu ombro com naturalidade. Após a saída deles, as pesadas portas de aço se fecharam sozinhas, devolvendo tudo ao silêncio. Meio mês depois, às margens do lago de Atlântida, Lui estava sentado em uma espreguiçadeira sob um guarda-sol, folheando o jornal sozinho. Na selva atrás dele, estrondos constantes de explosões ecoavam, com poeira e restos de árvores voando pelos ares. Quando os destroços caíam em sua direção, um furacão invisível formava uma barreira de vento na fronteira entre a floresta e o lago, bloqueando toda a sujeira. Bum! Uma explosão violenta fez o chão tremer, fazendo o chá preto na xícara de Lui balançar intensamente. O barulho fez Lui erguer levemente a cabeça e olhar através da poeira para silhuetas enormes que lutavam ao longe. Rugidos de feras e o tinir de armas criavam ondulações constantes na superfície do lago. Estão lutando a sério agora, comentou ele antes de voltar os olhos para o jornal. Luffy do Chapéu de Palha, o supernova que destruiu Enies Lobby e derrotou Shichibukai Gekko Moria, desembarcou no arquipélago Sabaldi junto com os demais supernovas da mesma geração. A Marinha enviou diversos oficiais para os 4 mares na intenção de varrer todos os piratas. O quartel-general da Marinha confirmou oficialmente sua mudança para o arquipélago Sabaldi. Será que os mais de 10 supernovas deste ano conseguirão aproveitar a última chance de entrar no novo mundo? Vamos aguardar. Supernovas, hein? Lui olhou para as fotos dos cartazes no jornal e murmurou incerto. No ano em que eu estreei, acho que não recebi esse título. Tum, tum. Enquanto Lui refletia, passos pesados fizeram a terra e o lago tremerem. Da selva, várias figuras gigantescas surgiram empurrando as árvores. Road, comparado a mim, você ainda está um pouco atrás. Goldberg exibia seu sorriso característico enquanto jogava Road, que carregava nos ombros, na areia da praia, sentando-se em seguida. Road, com o rosto inchado e cheio de hematomas, lutou para se levantar e encarou Goldberg furioso. Não seja tão convencido, você só ganhou por um golpe de diferença. Embora ele falasse com bravura, os ferimentos e a sujeira em seu corpo tiravam a credibilidade de suas palavras. Jed saiu da floresta arrastando uma cabra montesa gigante e balançou a cabeça para os dois. Vocês dois não têm jeito. Ela respirou fundo e olhou feio para Road, que começava a se recuperar sob um brilho dourado. Road, sua reputação em Elbaf mal começou a melhorar há alguns anos. Você quer mesmo estragar tudo de novo na frente dos novatos? Road gelou e olhou para os outros gigantes que se aproximavam da floresta, fechando a boca imediatamente. O escudo Mi de Goldberg mostrou a língua para Road com uma expressão de deboche irritante.
Goldberg deu um chute no próprio escudo mandando para longe e pegou a cabra de Gerd. Deixe que eu cuido disso, disse ele voltando-se para Louis. Capitão, prefere cabra assada ou sopa? Tanto faz, respondeu Louis sem tirar os olhos do jornal. Ah, entendido. Então farei um pouco de cada. Goldberg acendeu fogo e montou uma panela de ferro maior que uma piscina, levando a cabra para limpar na beira do lago. E Capitão Louis? Outros gigantes chegaram à praia, cumprimentando-o antes de se sentarem na areia. Louis ergueu os olhos e observou cerca de 50 gigantes ao seu redor. Estão bem mais fortes do que antes. Gerd sorriu ao olhar para eles. Anos atrás, Harald deu a ordem para desarmamento, o que os enfraqueceu muito. Foi só depois que ficamos famosos e eles se juntaram a nós que voltaram a ser guerreiros de Elbaf qualificados. Hold sentou-se de pernas cruzadas, tentando manter uma expressão séria e solene. Não tem problema, ainda dá tempo. Sim, até as crianças na escola que não se interessavam por força começaram a aprender a lutar. Tudo está progredindo para o melhor, suspirou Gerd. De repente, Rhodes esqueceu a pose séria e perguntou ansioso. Capitão, é verdade que o governo mundial vai atacar os outros reinos de gigantes? Você quer que a gente vá impedir os planos deles? Louis assentiu. Exatamente. Planejo enviar vocês para os 4 mares assim que ajudem voltar. Nesse momento, um gigante alto com chifres cruzou os braços, confuso. Mas o que o governo mundial quer com aqueles gigantes que nem sabem lutar? Outro gigante concordou. Aqueles gigantes esqueceram a honra dos guerreiros, nem são mais soldados. Ouvi dizer que eles até chamam a gente de Elbaf de bárbaros. Louis percebeu o clima e perguntou. Vocês parecem ter um certo preconceito contra os gigantes dos outros reinos. Pensando bem em Elbaf, parecia que apenas a Judin e o antigo rei não tinham preconceitos. O restante dos gigantes não tinha uma boa imagem dos parentes dos 4 mares. Até a Judin não era visto como um príncipe legítimo por alguns, já que sua mãe era do South Blue. Os gigantes negaram o preconceito. Não é bem preconceito, é que eles parecem odiar Elbaf ainda mais. Ouvi dizer que há centenas de anos aconteceu algo que causou um conflito de ideais entre os reinos, e essa versão dura até hoje. Conflito de centenas de anos atrás, Louis refletiu. Seria sobre o século perdido? Os reinos de gigantes ficaram em lados opostos naquela época? Subitamente, um gigante jovem de cerca de 50 anos perguntou animado. Capitão, você quer que a gente esmague a marinha e conquiste esses 2 reinos? A ideia de usar a força de Elbaf para forçar gigantes que odeiam Elbaf a aceitar sua cultura bárbara pareceu muito interessante para eles. Se esses gigantes se tornassem uma ameaça após o treinamento, os guerreiros de Elbaf não se importariam se conseguissem desafiar Elbaf com força. Significaria que se tornaram guerreiros qualificados. Entretanto, Louis negou com a cabeça não. O objetivo principal é impedir que o governo mundial obtenha o poder da raça gigante. Quanto a governar esses países, isso dependerá da vontade de Ajudin. Louis lembrava que o sonho inicial de Ajudin era ser o rei de todos os gigantes e unir a raça. Com o exército do governo se movendo, deixar que Ajudin resolvesse isso era o mais adequado. Impedir que o governo tenha o poder deles. O gigante de chifres coçou a cabeça. E se Ajudin falhar? Devemos aniquilar esses 2 países? Se o governo mundial os capturar, eles serão nossos inimigos, certo? Melhor acabar com eles antes. Essa fala radical atraiu olhares imediatos. E isso é extremo demais. Mesmo que nos odeiem, ainda são gigantes como nós. A conversa foi interrompida por Goldberg, que começou a servir a carne de cabra com um sorriso bondoso. Como Ajudin poderia falhar? Ele com certeza será o rei dos gigantes. Com certeza, concordou Rhodes com seriedade absoluta. Louis não entrou na discussão. Ele virou o jornal para a primeira página, com um brilho sutil nos olhos. A manchete dizia, recentemente rumores de que a terra sagrada de Mary Geoise foi destruída por piratas circulam por todo o mar. O governo mundial e a marinha não emitiram nenhum desmentido. É altamente provável que a notícia da destruição da terra sagrada seja verdadeira. Capítulo 310. O boato de que o navio Holy Land Mary Geoise havia sido destruído por piratas se espalhou como fogo em palha seca. Embora nunca tenha aparecido no noticiário econômico mundial, causou grande alvoroço em todo o mundo. Nações afiliadas ao governo mundial se apressaram em contatar Mary Geoise para confirmar a veracidade da notícia. Muitos reinos, já à beira da ruína por pagarem o tributo celestial, começaram a considerar seriamente a possibilidade de se retirarem do governo mundial. No submundo, os jogadores ambiciosos comemoravam, reunindo tropas e preparando-se para fazer sua jogada. Quando o caos estava prestes a atingir o seu auge e incendiar o mundo, a situação deu uma guinada de 180 graus. Os reinos inquietos silenciaram da noite para o dia. Os civis que estavam aterrorizados com o caos iminente receberam decretos reais. É proibida a discussão deste assunto. Os infratores serão executados. E assim, de repente, a notícia desapareceu. Poucos dias depois, surgiram relatos aterrorizantes de vários reinos nos 4 mares que haviam declarado sua independência. Piratas os atacaram, massacrando suas populações inteiras, saqueando seus tesouros e deixando os reinos em ruínas. O governo mundial fez uma rara declaração pública, expressando simpatia pelos reinos. Observaram que, como não eram mais nações afiliadas, os fuzileiros navais não tinham obrigação de atender aos seus pedidos de ajuda. Afirmaram categoricamente que as atrocidades foram obra de piratas cruéis que souberam que os reinos haviam abandonado a proteção do governo mundial.
Depois disso, qualquer reino que ainda estivesse vacilando à beira do abismo abandonou imediatamente qualquer ideia de secessão. No dia seguinte, o governo mundial anunciou que para lidar com a crescente ameaça pirata, o tributo celestial seria aumentado, em 30% para as nações ricas, e em 10% para as nações pobres. Eles também divulgaram a lista definindo rico e pobre, e insinuaram fortemente que as nações ricas receberiam uma proteção muito melhor. Todas as nações membros concordaram. Muitos reinos da lista dos pobres até se ofereceram para pagar a taxa dos ricos. Pouco tempo depois, uma nova série de manchetes chegou aos jornais. O São José Garcia Saturno, o quinto ancião, faleceu de velhice. São Figaro Lanchamrock foi nomeado seu sucessor. O almirante da Marinha Borsalino, por recomendação unânime da Marinha, foi nomeado novo almirante da frota. Em seu primeiro dia, o almirante da frota Borsalino jurou ao mundo que erradicaria a ameaça pirata. Ao mesmo tempo, ele iniciou um recrutamento militar mundial. Aqueles de grande força que se alistarem após passarem pela inspeção, poderão ser promovidos diretamente aos cargos vagos de almirante. Relatos não confirmados sugerem que até mesmo aqueles que se desviaram do caminho poderão se juntar aos fuzileiros navais, em nome da justiça. Um incidente grave ocorreu no arquipélago Sabaldi, o futuro local do quartel-general dos fuzileiros navais. Os supernovas foram subjugados por oficiais dos fuzileiros navais e novos ciborgues do modelo Xerife. Quando estavam prestes a ser derrotados, duas figuras misteriosas apareceram, repeliram os fuzileiros navais e permitiram que todos os 10 supernovas escapassem. No convés do Tarzan Sunny, em algum lugar do mundo, estalo. Heilig ajeitou os óculos ao terminar de ler o jornal. Olhou para o mar calmo. Figaro Lanchamrock, hein? Um sorriso irônico e presunçoso surgiu em seus lábios. Ele realmente deveria agradecer a Louis. Se não fosse por ele, aquela vaga nos 5 anciãos jamais teria surgido. Não concorda, filho de Garp? Ele se virou para o homem de capa verde sentado ao seu lado. Monk D. Dragon ergueu os olhos do jornal, com um leve sorriso no rosto tatuado. Você tem razão. Em circunstâncias normais, não importa o quão fortes ele ou Garlin fossem, teriam morrido no posto de comandante dos Cavaleiros de Deus. O sorriso de Heilig se alargou. Você se tornou uma pessoa importante. Lembro-me de quando você nasceu, Garp nos perseguia por todo o mar, se gabando de você. A primeira vez que nos encontramos, você era apenas uma criança seguindo a barra do casaco dele. Décadas passam num piscar de olhos. Nunca imaginei que você seria o responsável por hastear a bandeira da rebelião. Ele tomou um gole de rum naquela época, Roger, e todos nós tínhamos certeza de que você se tornaria um almirante. Nesse momento, a expressão de Dragon escureceu. Não há justiça nos fuzileiros navais. Eu não tinha motivos para ficar. É mesmo? Heilig tomou outro gole. Parece que você também descobriu o grande segredo. Dragon simplesmente assentiu com a cabeça sem dizer nada. Nesse instante, Shaq, vestindo uma camisa com estampa de teia de aranha, saiu da cabine, seguida por uma procissão do que pareciam ser múmias. O trio fraco o observava nervosamente. Eles tinham testemunhado o poder monstruoso que esses dois detinham no dia anterior. Luffy, no entanto, cambaleou até o convés, sentou-se de repente e gritou: Sanji, estou morrendo de fome. Já vou fazer, gritou uma voz vinda da cozinha. Luffy suspirou aliviado e finalmente pareceu notar os dois homens sentados perto dele. Ah, são vocês. Muito obrigado por ontem. Eu realmente achei que íamos morrer. Dragon se virou, olhando para o rosto alegre e radiante do menino. Seu coração doía com uma estranha e profunda sensação de culpa. Heilig girou seu rum, com os olhos fixos no chapéu de palha de Luffy. Como um pirata veterano, eu não poderia simplesmente ficar parado e ver a jornada de um novato terminar assim, poderia? É? Você também é um pirata, velhote? Os olhos de Luffy brilharam. Sim, eu me aposentei há 20 anos. Mesmo assim, isso é muito legal. Robin saiu da cabine, seu olhar fixando-se em Heilig. Você é o Rei das Trevas, Heilig, o braço direito de Roger, não é? O quê? Luffy ficou boquiaberto. Roger, o Rei dos Piratas? Velho, você estava na tripulação dele? Assim, Heilig assentiu, sem se dar ao trabalho de esconder. Toda a tripulação congelou. Até mesmo Zoro, no ninho da gávea, olhou para baixo. Um tripulante do Rei dos Piratas, escondido em Sabaldi, disse Sanji, colocando os pratos na mesa. Brook, o esqueleto, inclinou a cabeça. Roger, acho que me lembro de ter ouvido falar de um novato com esse nome antigamente. Isso fez com que até mesmo Dragon e Shaq parassem e olhassem para o esqueleto. Heilig, no entanto, apenas pareceu intrigado. Um esqueleto ambulante. Um usuário de Akuma no Mi? Brook tirou o chapéu e depois o próprio crânio. Eu comi a fruta da ressurreição. Voltei à vida, mas minha alma se perdeu por um ano, e quando encontrei meu corpo, só restaram meus ossos. Brook. A expressão de Heilig mudou. O esqueleto alto, o cabelo afro que não havia se decomposto, a bengala espada. De repente, tudo fez sentido. Você, por acaso, conhece Crocus das Ilhas Gêmeas? Brook ficou boquiaberto. Ele assentiu lentamente. Crocus, explicou Heilig, juntou-se à nossa tripulação por um curto período, procurando por um certo grupo de piratas. Um deles era um músico chamado Brook, que tinha um grande cabelo afro. As órbitas vazias de Brook se encheram de lágrimas. Enquanto isso, Luffy sentou-se ao lado de Dragon. Então, Sam, você também é da tripulação do Roger? Porque eu tenho a impressão de que você é meio estranho. E o que é essa marca de chinelo no seu rosto? Chinelo, estampa. O rosto de Dragon se contraiu. Ele se recompôs e olhou o filho nos olhos. Meu nome é Monk D. Dragon. Eu sou um revolucionário. Um revolucionário? O que é isso? Perguntou Luffy com a boca cheia. Naquele momento, Dragon percebeu que seu pai nunca havia falado dele para o filho. Luffy, alheio a tudo, não percebeu as expressões de choque de sua tripulação. Monk D. Dragon, o revolucionário? Não acredito. Esse é o cara que nos salvou?
Shaq, encostado no parapeito, soltou uma nuvem de fumaça. A propósito, Dragon. O que você estava fazendo em Sabaldi? Dragon olhou para a tripulação. Eu fui ao quartel-general dos fuzileiros navais para verificar secretamente como estava meu pai. No caminho de volta, ouvi dizer que os fuzileiros navais haviam encurralado supernovas. O resto vocês sabem. O comandante em chefe do exército revolucionário se infiltrou em Marineford para visitar Garp? Shaq ergueu uma sobrancelha. Você tem coragem. Espere. Garp? Os chapéus de palha ficaram atônitos. O líder revolucionário é o filho do herói da Marinha Garp? Todos olharam para Heilig, que apenas sorriu e acenou com a cabeça. É verdade mesmo? Nami sentiu como se o mundo estivesse girando ao seu redor. O filho do herói da Marinha é o criminoso mais procurado do mundo. Isso é ridículo demais. Garp, disse Luffy com a boca cheia. Esse é o nome do meu avô. Ele também é fuzileiro naval. Mas, nunca o ouvi dizer que tinha um filho. Todos olhavam fixamente, seus olhares oscilando entre Luffy e Dragon. Dragon olhou para o filho e assentiu calmamente. Isso mesmo. Luffy é meu filho. O quê? Toda a tripulação gritou, quase fazendo o navio virar. Luffy é filho do Dragon e neto do Garp? Nami levou as mãos à cabeça, sua visão de mundo se despedaçando. É? Luffy apontou para si mesmo e depois para Dragon. Você é meu pai? Sim, disse Dragon. Não mencione isso para os outros. O velho tem muitos inimigos no novo mundo. Ah, certo, respondeu Luffy surpreendentemente calmo. Ele observou o pai por um instante e depois voltou a comer. Dragon olhou para ele. E Logeton, quando você derrotou Somer e foi cercado, eu estava lá. Eu me despedi de você. Você estava? Era aquele vento estranho? Sim. Após uma longa pausa, Dragon olhou para a tripulação. Vocês são fortes, mas não estão prontos para o novo mundo. No nível atual, vocês têm apenas duas opções: serem esmagados ou se curvarem a um dos 4 imperadores. Se você estiver disposto, posso pedir a um amigo meu para te levar a algum lugar, para treinar. Naquele mesmo instante, uma sombra gigantesca do tamanho de uma ilha emergiu do mar. Um dragão rosa gigante Momonosuke serpenteou pelas nuvens, voando diretamente em direção à árvore colossal que tocava o céu. Rebocá-lo em uma plataforma de nuvens de chamas. Era uma ilha inteira. Zou. Capítulo 311. Nuvens flamejantes envolveram a ilha, elevando-a pelos céus, serpenteando pela camada de nuvens enquanto se dirigia diretamente para o continente infinito e a árvore gigante que a conectava aos céus. Na orla da ilha, várias figuras permaneciam atrás de raízes gigantescas, semelhantes a serpentes, contemplando a terra infinita à distância, com os olhos tomados por um choque que não se dissipava. É tudo terra? Isto é muitas vezes maior do que a Terra Santa e o Mar das Nuvens juntos. Essa é a terra onde vamos viver daqui para frente? Nesse momento, os habitantes da Vila do Fim das Nuvens, em Scipieia, ficaram completamente atônitos. Mais adiante, a Judin, ainda em sua forma de homem-dragão, enxugou o suor da testa ofegante. Depois de todo esse tempo, cruzando mar após mar, atravessando a Headline, finalmente estou de volta. Seu olhar recaiu sobre as várias nuvens da ilha que seguiam o pátio superior. Eu realmente preciso agradecer a todos vocês. Se não fosse por vocês, eu não teria tido nenhum momento para respirar depois de ter superado meus limites. Desde que obteve a Akuma no Mi do dragão azul artificial, a força de Ajudin deu um salto qualitativo. O potencial da poderosa linhagem de Harald foi desbloqueado, e seu físico gigante, já imponente, foi ainda mais aprimorado. Inimigos antes invencíveis caíram diante dele um a um. Sua experiência em combate e seu Aki cresceram rapidamente a cada luta, e à medida que começou a mudar de ilha, ele ultrapassou seus limites repetidas vezes. Recentemente, ao mover esta ilha gigantesca, ele havia ultrapassado seus limites mais uma vez. Após ser curado por seu dispositivo de fixação vital, sua força atingiu um nível que ele jamais imaginara. Agora refletiu a Judin, cerrando suas garras rosadas e escamosas. Provavelmente já ultrapassei o Capitão Dory e o Capitão Broge. Devo estar entre os mais fortes, logo abaixo do nível mais alto. Se eu tivesse aqui do Conquistador, provavelmente conseguiria até rivalizar com Loki. Mas, será que tenho o temperamento de um rei? A ambição de Ajudin era unir todos os gigantes, apagar seus conflitos e forjar um único e poderoso reino, com ele próprio como rei. Contudo, ele não tinha certeza se possuía esse talento crucial. É verdade que o novo mundo estava cheio de usuários de Aki, mas seus primeiros 70 anos de vida tinham sido banais. Foi só depois de conhecer Louis que ele começou a se desenvolver. Mesmo agora ele não demonstrava nenhum sinal de tê-lo. À medida que a ilha se aproximava de terra e a linha negra da costa se tornava nítida, as dúvidas de Ajudin se dissiparam, substituídas por uma determinação indescritível. Não importa. Nada vai deter minha determinação de me tornar o rei dos gigantes. Ajudin permaneceu de pé, ereto, com os braços cruzados e começou a abaixar a ilha. Bum! Com um tremor violento, Pátio Superior atracou em terra firme, conectando-se oficialmente ao vasto continente de terra. O tremor foi tão forte que foi sentido na cidade distante. As pessoas nos arredores da cidade pararam, olhando para a enorme nuvem de poeira, e então, simplesmente voltaram ao que estavam fazendo. Um tremor como esse significava uma de duas coisas: ou os poderosos de terra estavam treinando novamente, ou Lord Ajudin, o gigante deus soldado, havia retornado após mover mais uma ilha. Eles já tinham passado por isso muitas vezes. Nas primeiras vezes ficaram curiosos e alarmados. Agora já estavam acostumados. Numa casa perto da periferia da cidade, um homem usando uma coroa e uma capa vermelha sobre o peito nos saiu, com os olhos arregalados. O que está acontecendo? Alguém está atacando? Quem seria tão cego? Perguntou uma voz atrás dele. Não, é aquele soldado deus gigante. Ele acabou de deixar outra ilha em terra. Os olhos do homem coroado se arregalaram.
O deus gigante que move a terra? Aquele que está imitando o antigo gigante Oars? É ele. Rikudodo III deu um passo à frente, ficando ao lado dele, impressionado com a imensidão da nuvem de poeira. E com base nesse tremor, a ilha que ele trouxe desta vez deve ser incrivelmente grande. O homem coroado, Elisabelo II, sorriu, cerrando os punhos. Eu me pergunto, como os gigantes lendários se comparam ao meu soco do rei? Rikudodo III apenas esboçou um sorriso sem graça e constrangido, optando por não responder ao amigo. No jardim do castelo, Kuina, em seu kimono simples, lançou um olhar para a figura gigante que aterrissava no pátio. Em seguida, voltou-se para a garota de cabelos rosados Rebeca. Por hoje é só Rebeca. A Judin está de volta, o que significa que nossa operação está prestes a começar. Não terei tempo para treiná-lo mais. Além disso, seu estilo é gladiador. Não há muito mais que eu possa lhe ensinar. Isso não é verdade. Rebeca, de 14 anos, balançou a cabeça, curvando-se profundamente. Lady Kuina, você é a única mestra espadachim do mundo. Um dia, você será a espadachim mais forte do mundo. Sou grata pelo tempo que me concedeu. Não é nada, sorriu Kuina. Eu treino as crianças no meu dojo o tempo todo. Continue assim, Rebeca. Ela embainhou a Vado Ishimonji e foi embora. Rebeca observou suas costas elegantes, seus olhos brilhando de aspiração. Será que, algum dia serei tão forte quanto Lady Kuina? Kuina encontrou a Judin nos degraus do castelo e eles entraram juntos. Quanto tempo, Kuina, resmungou a Judin, olhando para ela. É raro te ver fora de uma missão. Em sua memória, Kuina estava ou em missão, ou trancada em seu dojo. Isso provavelmente acontece porque nós duas raramente estamos em terra, ela respondeu. Ao entrarem no salão principal, uma voz familiar e provocadora os chamou. E aí? Se não é o próprio gigante Deus Soldado. Hold estava esparramado num sofá enorme, acenando. Ao lado dele, Goldberg estava meio adormecido, e Jed estava sentado no braço do sofá, observando a Judin com um sorriso irônico. Até o rei dos gigantes encontra tempo para voltar para casa, hein? Provocou Jed. Goldberg murmurou. Aposto que os funcionários do governo que trabalham aqui veem este castelo com mais frequência do que a Judin. As dezenas de jovens guerreiros gigantes que bebiam por perto caíram na gargalhada. Ha. É verdade, o chefe raramente está por perto. Mas ele está se esforçando muito para ficar mais forte. E daí? O príncipe Ajrudin é forte. E meu avô me disse que o rei Harald também era, um verdadeiro pestinha na juventude. Ajrudin ficou sem palavras. Não conseguia nem argumentar. Estivera ausente, mudando-se constantemente de ilha em ilha. Ignorou os amigos e suas provocações, caminhando diretamente até Louis e sentando-se de pernas cruzadas à sua frente. Capitão, disse Ajrudin, com voz baixa e séria. Lembra-se do que lhe disse? Do meu sonho de unir todos os gigantes do mundo? Eu me lembro. Louis nunca havia esquecido. Louis olhou nos olhos de Ajrudin, que ardiam com uma intensa determinação. Você quer aproveitar esta oportunidade para alcançar seu ideal? Sim. A voz de Ajrudin era forte e confiante. Derrotar a frota do governo mundial não é suficiente. Não podemos proteger esses outros reinos para sempre. No momento em que partirmos, o governo simplesmente voltará. Para realmente impedir que o governo mundial coloque as mãos nos gigantes, só há um jeito. O salão ficou em silêncio. Nós os trazemos para cá. Nós os fazemos nosso povo. Ao ouvirem suas palavras, Hold, Goldberg e Jed se endireitaram com semblantes sérios. Os jovens guerreiros atrás deles pareciam eletrizados. Ajrudin, com o olhar fixo em Louis, declarou, eu me tornarei o rei deles. Imediatamente Hold, Jed e todos os jovens guerreiros saltaram de pé, erguendo suas enormes armas em uma saudação ensurdecedora, como se estivessem ungindo seu novo rei. Vamos mostrar ao mundo o poder da terra dos guerreiros. Ajrudin, cercado por seus gigantes leais, olhou para Louis com um sorriso confiante. Capitão, o governo mundial está agindo contra os gigantes. Desta vez que nós, os gigantes, sejamos a força principal. Muito bem, disse Louis, sem recusar o pedido. Então, este assunto está em suas mãos. Vou enviar as outras divisões para o mar, para atrair as forças do governo mundial, enquanto você vai para o oeste e o mar do sul. Ao lado dele, Kuina franziu a testa. Perdoe-me pela franqueza, mas a segunda divisão tem apenas algumas dezenas de membros. Você enfrentará um almirante Fugitora, além de vários oficiais e agentes da CP. Sua divisão é forte, mas sozinho, você não tem chance de vitória. Não será apenas a segunda divisão, disse Ajrudin calmamente. Os guerreiros de Elbaf também se juntarão a esta luta. Já calculei o momento certo. O governo ainda está se mobilizando. Tenho bastante tempo para usar o portal, ir a Elbaf e reunir seus exércitos. Os guerreiros de Elbaf estão dispostos a se mobilizar? Kuina ficou atonita. Se Elbaf se juntasse à luta, seria uma questão completamente diferente. Elbaf, a antiga nação mais forte do mundo, a terra dos guerreiros. Eu também sou filho do antigo rei Harald, disse Ajrudin, com um olhar distante e a voz repleta de absoluta confiança. Eu sou um príncipe da terra dos guerreiros, Elbaf. O trono de Elbaf está vago há muito tempo. É hora de parar de deixá-lo vazio. Capítulo 312. Nas profundezas do Novo Mundo, Elbaf. Um portal se abriu em frente à taverna no submundo, e um gigante alto saiu de lá. Suas escamas rosa-avermelhadas, quase indestrutíveis, brilhavam à luz, e seus chifres de dragão, afiados e dourados, soltavam um assobio feroz enquanto ele se movia. Sua longa e grossa cauda de dragão jazia passivamente no chão, varrendo dezenas de pequenas árvores. Ajrudin olhou para as montanhas nevadas ao longe, um ronco baixo vindo de sua boca cheia de presas. Depois de tantos anos, estou de volta. Após um breve momento, ele se recompôs e olhou para o mundo do sol escondido nas nuvens acima.
Seu corpo, já do tamanho de um gigante ancestral em sua forma de homem-dragão, inchou e alongou-se, transformando-se em um dragão que cobria o céu e se enroscava no ar. Em instantes, seu corpo colossal, do tamanho de um rei dos mares, ascendia, sustentado por suas nuvens de chamas. A luz na taverna costeira foi subitamente ofuscada. Os clientes que estavam lá dentro olharam para fora. O que está acontecendo? Escureceu? Perguntou um pirata humano. Um pirata corpulento ao lado dele deu uma mordida na carne e murmurou: idiota, não é noite. É um eclipse, obviamente. Outro pirata com dreadlock se enrijeceu levando a mão à arma. Chefe, isso parece problema. Ah, entendi. O homem ruivo de capa preta se virou, com um leve sorriso no rosto. No bar, um homem de cabelos grisalhos com uma arma na cintura acendeu um cigarro. Ele está indo direto para o mundo do sol. O quê? O quê? A criança gigante de cabelos rosados, Colin, bateu com o punho no balcão e se sentou. É um inimigo? Antes que alguém pudesse responder, ele já havia pegado sua espada e caminhava a passos largos em direção à porta. Os piratas ficaram atônitos. Ei, Colin, para onde você está indo? Aquilo, até o Yasop disse que parecia forte. Eu sou um guerreiro de Elbaf, gritou Colin de volta, sem parar. Se eu não me levantar, quem protegerá este país? Suas palavras fizeram com que os outros gigantes na taverna, que já estavam de pé, escurecessem. Um deles agarrou Colin pelos braços. Ainda não estamos mortos, seu pirralho. O gigante jogou Colin para trás e abriu a porta com um empurrão. Quando viram o enorme dragão rosa avermelhado voando em direção ao mundo do sol, todos congelaram. Será que é Ajrudin? Ele voltou, graças ao seu famoso título, Deus gigante movedor de terras, e aos muitos relatos de seus feitos. Até mesmo os gigantes que haviam permanecido em Elbaf estavam familiarizados com a forma de dragão de Ajrudin. Eles o viram desaparecer de vista e então se entreolharam. Vamos ver, algo deve estar acontecendo. Eles agarraram Colin, que havia saído correndo novamente, e seguiram para o cais do navio da névoa. Na porta, Shanks, o ruivo, e sua tripulação observaram o dragão rosa desaparecer. Ajrudin, hein? Sua força mudou, e muito. Ouvi dizer que ele é o comandante da 2ª divisão de Louis, acrescentou Ben Beckman. Nesse caso, Shanks sorriu, vamos segui-lo. De qualquer forma, não temos pressa para zarpar. No mundo do sol, perto da Vila Oeste, uma violenta batalha se instaurou, enviando ondas de choque e nuvens de poeira. O clangor do aço e os gritos ecoavam. Broge, eu vou te derrotar e levar os piratas guerreiros gigantes de volta para o mar. Bobagem, eu vou te derrotar e liderar a tripulação. Os gigantes da tripulação o cercaram. Capitão Dorre, Capitão Broge, parem de brigar. Se vocês dois brigarem por mais 100 anos, seremos os velhos gagás. Yarly, com a espada ainda cravada na cabeça, observava o duelo dos dois garotos com grande interesse. Não interfiram. Esta é uma batalha pela honra deles como guerreiros. As crianças gigantes observavam, hipnotizadas. Nesse instante, uma sombra gigantesca se projetou sobre o campo de batalha, e todos olharam para cima. Um dragão colossal de escamas rosadas se enroscava sobre eles, sua cabeça repleta de presas abaixada, sua boca grande o suficiente para engolir um gigante inteiro. É Ajrudin? Dorre e Broge pararam de brigar, encarando a fera. As crianças exclamaram boquiabertas, é o lendário Jurmungand. Essa é Ajrudin, seus idiotas. Rosnou uma jovem giganta de sangue ancestral, Johanna. Enquanto observavam, o enorme dragão encolheu, retornando à sua forma gigante de mais de 20 metros de altura e aterrissando com um baque surdo. Ajrudin levantou-se, seu olhar percorrendo os rostos familiares, e caminhou diretamente até Yarly. Você voltou, Ajrudin, disse Yarly, com a voz embargada pela emoção enquanto o observava. Sua aparência era a mesma, mas seu poder e sua vontade eram incomparáveis. Parece que você voltou para Elbaf, por minha causa. Ajrudin parou diante de Yarly, respirou fundo e encarou o olhar do antigo gigante. Lorde Yarly, vim reivindicar o trono de Elbaf, que está vago há 12 anos. Eu também sou um príncipe de Elbaf. Eu deveria ter esse direito. Se Dorre e Broge eram lendas, Yarly era um herói, uma história viva. Por gerações, os reis respeitaram sua opinião. Desde a morte do rei Harald, Yarly era reconhecido por todos como governante de fato de Elbaf. Para reivindicar o trono, Ajrudin precisava passar por ele. Todos ficaram estupefatos. Reivindicar o trono? Dorre e Broge trocaram um olhar, assentiram com a cabeça e baixaram as armas. Comparado a isso, o duelo deles não tinha importância. Os outros gigantes começaram a murmurar. Ajrudin quer o trono? Por que não? Ele é um príncipe. Ou é ele ou Loki, e Loki é, bem, Loki. Mas, a mãe de Ajrudin não era de Elbaf. Quem se importa? Seu poder prova que ele tem o sangue de um guerreiro de Elbaf. Ajrudin ignorou os sussurros com um olhar fixo em Yarly. Após um longo silêncio, a expressão de Yarly tornou-se séria, seus olhos penetrantes. Eu sabia que você sempre teve essa ambição, embora nunca tenha demonstrado. Diga-me, por que agora? Porque o governo mundial está mirando nos gigantes dos mares oeste e do sul, disse Ajrudin, com a voz carregada de poder. Quero usar a força de Elbaf para esmagar esses fuzileiros navais. Mas para mobilizar os exércitos de Elbaf, eu preciso ser o seu rei. Que motivo você tem para salvá-los? Insistiu Yarly, seus olhos penetrantes parecendo perfurar a alma de Ajrudin. Não se esqueça, eles nos desprezam. Esse ódio já dura 800 anos. Os gigantes ficaram em silêncio. Dorre e Broge apenas sorriram. A aura de Ajrudin se intensificou, e ele encarou Yarly sem hesitar. Porque eu serei o rei deles. E um rei protege seu povo. Sua voz ecoou pela aldeia. Na entrada da vila, Shanks, que acabará de chegar, parou, e então sorriu.
Então, Ajudin está se tornando o rei de Elbaf. Ajudin, disse um gigante que o havia treinado décadas atrás, você realmente esteve seguindo seu sonho o tempo todo. Num telhado próximo Gaban Hill. Harald, se você pudesse ver seu filho agora, estaria orgulhoso. Jarl, porém, ainda não estava satisfeito. Ele se ergueu em toda a sua imponente altura, sua imensa e antiga aura pressionando Ajudin, aterrorizando as crianças. Como rei de Elbaf, o senhor arriscaria a vida do exército de Elbaf para salvar outros. Seremos um só. Somos gigantes da mesma nação, respondeu Ajudin, sem se curvar. O que há de errado em um rei usar seu exército para proteger seu povo? Jarl permaneceu em silêncio. Então sua expressão severa suavizou-se. Ele deu um passo à frente e colocou a mão no ombro de Ajudin. Você tem razão. Há centenas de anos, éramos todos um só povo. Ajudin, eu te reconheço. Você será um grande e poderoso rei, assim como seu ancestral. Ele se virou para Dor e Broj. Seus dois pirralhos. Vocês reconhecem Ajudin como o novo rei? Dor e Broj se entreolharam, ergueram suas armas e riram. Homens dos piratas guerreiros gigantes, celebrem o nascimento do nosso novo rei. Sua Majestade Ajudin. O novo rei foi coroado. A terra dos guerreiros fará o mundo tremer mais uma vez. O grito de incentivo foi reproduzido por todos os outros gigantes. Ajudin ficou estupefato. Ele estava preparado para provar seu valor em combate. Não esperava que fosse tão fácil. A notícia se espalhou por toda Elbaf através do gigante Dendemushi. Os gigantes ficaram surpresos, e alguns hesitaram quanto ao seu sangue misto, mas ninguém se opôs. Sua força era notória, e a alternativa era Loki. Com o Jarl idoso, Ajudin era a única opção. A celebração estava prestes a começar, mas foi interrompida abruptamente. Seu novo rei, Sua Majestade Ajudin, estava reunindo os exércitos para a guerra. Os gigantes adultos de Elbaf, a geração que se lembrava da glória da Terra dos Guerreiros, recuperaram suas armas, escudos e armaduras e começaram a marchar. Seu sangue guerreiro, adormecido por anos sob o reinado pacífico do último rei, fervia novamente. Na Vila Oeste, Jarl olhou para Ajudin, depois para o machado comum em suas costas e suspirou. Já que você é o novo rei, esse machado não lhe serve mais. Devo lhe dar a arma que simboliza a coroa. A arma simbólica. Ajudin se virou. Seu sangue gelou. Jarl, o herói respeitado, tinha as duas mãos agarradas ao cabo da espada, que saía de sua própria cabeça. Seus olhos estavam cerrados com força, e ele rangia os dentes, claramente se preparando para arrancá-la. Espere, Lord Jarl. Ajudin entrou em pânico correndo para impedi-lo. Espere, eu não preciso dessa espada. O machado normal serve. Dor e Broj, ao verem isso, também ficaram horrorizados. O que você está fazendo, Lord Jarl? Você vai morrer se tirar isso. Luí não está aqui. Sua Majestade precisa desta espada, resmungou Jarl, indiferente. Se eu morrer, morri. Não puxe. Ajudin estava suando. Espere. Quando eu voltar, pedirei a um ferreiro que forje uma nova para mim em Pedra do Sol. Após uma cena caótica, Jarl finalmente cedeu. Ajudin, após calcular o tempo de reunião do exército, virou-se e dirigiu-se ao submundo. Antes da guerra, havia uma pessoa que ele precisava ver. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 313. No submundo, entre as montanhas perpetuamente cobertas de gelo e neve, raízes de árvores gigantescas, do tamanho de um rei do mar, serpenteavam pela terra congelada e sem sol. Ajudin, em sua forma de homem-dragão, caminhava com passos pesados, atravessando montanhas e florestas, seguindo direto para seu destino. As feras do submundo. Ajudin lançou um olhar para as enormes sombras que se escondiam na floresta, sussurrando para si mesmo. Seriam essas as feras que Loki domou? Na floresta, inúmeras formas gigantescas se moviam, e pares de olhos carmesins e cruéis perfuravam a nevasca, todos fixos nele. Ajudin olhou apenas por um instante antes de prosseguir. Tum, tum. Seus passos, sem disfarces, ecoaram pelo submundo mortalmente silencioso, até finalmente alcançarem a raiz de uma árvore enorme e retorcida. Loki, preso por grossas correntes de pedra do mar, teve as orelhas contraídas. Ele estendeu seu aqui da observação. No segundo seguinte, o canto da boca que não estava coberto pelas bandagens se curvou num sorriso intrigante. Que aura familiar. Loki ergueu lentamente a cabeça, seus chifres roçando a neve e revelando a metade superior do rosto enfaixada. Seu sorriso se alargou. Já faz muito tempo. Ajudin ficou de pé diante dele, observando calmamente seu meio-irmão, sem dizer nada. Loki, não recebendo resposta, não se irritou. Em vez disso, observou Ajudin de cima a baixo com grande interesse. Embora seus olhos estivessem vendados, ele parecia enxergar perfeitamente a nova forma de Ajudin. Oh, olha só para você. Loki gargalhou com a voz carregada de sarcasmo. Você está tão alto quanto eu agora, meu irmão. E cresceram chifres em você. Você está começando a se parecer um pouco com o papai e comigo. Parece que o fruto do deus da floresta te transformou bastante. Você quase me alcançou. Devo te chamar de alguém que floresceu tarde? Ou será que Elbaf simplesmente não foi suficiente para despertar seu potencial? Loki realmente fez jus à sua reputação de homem mais odiado de Elbaf, mesmo depois de ficar preso no solitário e frio mundo inferior por tanto tempo. A primeira coisa que ele fazia ao ver uma pessoa viva era proferir uma série de insultos que testariam a paciência de qualquer um. Ele sorriu, esperando que Ajudin desabasse e se enfurecesse, como sempre fazia. Desta vez, porém, a expressão de Ajudin não mudou em nada. Ele sentou-se calmamente de pernas cruzadas na neve em frente a Loki e tirou um relógio de bolso. Um relógio? Você trouxe algo para Elbaf que não pertence a este lugar. Loki aproveitou a oportunidade para atacar. Com pressa? Com medo de perder a noção do tempo se ficar aqui por muito tempo? Dessa vez, Ajudin assentiu com a cabeça. É verdade. Eu tinha algo importante para fazer, mas tinha um tempinho livre, então vim.
Loki ficou surpreso. Aquele irmão lhe parecia estranho. Parece que você amadureceu muito nesses anos, servindo ao seu deus da floresta. O antigo você teria vindo aqui para me matar. Na mente de Loki, o Ajudin do passado era um berserker impulsivo que nunca pensava, que julgava as coisas apenas pela aparência. E mais importante, ele era fraco. Era por isso que Loki nunca se preocupou em lhe contar nada. Mas esse novo Ajudin, essa mudança surpreendeu Loki. Um novo cálculo começou a se formar em sua mente. Ajudin observou a expressão de Loki, percebendo facilmente que ele já estava tramando algo. Após um breve silêncio, Ajudin falou com voz grave: sucedi ao trono do meu pai. Sou o novo rei de Elbaf. As palavras despertaram Loki de seus devaneios. Instintivamente, ele tentou se levantar, com as correntes de pedra do mar tilintando violentamente. Espere, o que você disse? Ele rugiu, com o rosto tomado por incredulidade. Aquele velho tolo do Jarl, concordou? Loki sabia que seu irmão tinha ambições, mas sempre as considerará uma piada. Agora, ouvir que Ajudin realmente conquistara a aprovação do Jarl e se tornará rei. Era inacreditável. Ajudin ignorou seu desabafo e continuou. Há pouco tempo, o governo mundial enviou uma frota aos 4 mares, preparando-se para tomar o poder dos gigantes. Não posso ficar de braços cruzados e ver isso acontecer. Portanto, voltei para Elbaf, reivindiquei o título de meu pai e reuni o exército. Em seguida, liderarei metade das forças de Elbaf, juntamente com os 2 capitães, até os 4 mares. Os guerreiros de Elbaf esmagarão a frota do governo mundial, e os gigantes de lá se tornarão um de nós. A voz poderosa e confiante de Ajudin ecoou no vento frio, deixando Loki atônito. Após um instante, Loki se irritou, rangendo os dentes enquanto se debatia contra as correntes. Governo mundial? Me soltem. Levem-me com vocês. Admito, vocês são fortes agora, mas você, Dor e Broge, vocês não são suficientes para enfrentar o governo mundial. Ele está fingindo, pensou Ajudin, percebendo tudo. Ele sabia que Loki estava apenas tentando enganá-lo para que o libertasse. Se o fizesse, Loki se voltaria contra ele em um instante. Ele não tinha tempo para isso. Ajudin o interrompeu. Diga-me, Loki, a morte do pai teve alguma relação com o governo mundial? Nesse instante, Loki cessou seus esforços. Ele se deixou cair contra a raiz, com uma expressão repentinamente e estranhamente calma. Devo ficar feliz por você ter ficado mais inteligente. A voz de Loki baixou, seus lábios se contorcendo, ou triste por você estar me obrigando a lembrar daquele dia. Ele ficou em silêncio. Ajudin olhou para o relógio mais uma vez. Ele ergueu os olhos para Loki, que permanecia em silêncio, com a testa franzida sob a pele escamosa. Você ainda não vai me contar? Ao ver isso, Ajudin se levantou, desapontado, e se virou para sair. Ele ainda precisava purificar o castelo daquele círculo mágico. No segundo seguinte, seu corpo começou a inchar e alongar-se, transformando-se no enorme dragão vermelho-rosado. A sombra de seu corpo enroscado, do tamanho de um rei dos mares, projetou-se sobre as montanhas, fazendo com que as feras escondidas fugissem aterrorizadas. Ele agarrou as nuvens de chamas, preparando-se para acender. Nesse instante, uma voz antiga veio de perto. Diga a ele, Loki. Loki enrijeceu. Ajudin parou sua enorme cabeça de dragão virando-se na direção do som. Gaban, sussurraram os dois. Gaban, ainda com sua simples camisa florida e shorts, caminhava com dificuldade pela neve, com seu enorme machado apoiado no ombro. Ele realmente se parece com aquele monstro, Kaido, murmurou Gaban, lançando um olhar para Loki antes de encarar o dragão. Eu também senti isso naquele dia, sabe? Um aqui estranho, no castelo. Quando eu e a outra pessoa chegamos lá, já tinha acabado. Ele olhou para Loki, que permanecia em silêncio, e franziu a testa. Para quem mais você vai contar? Ele é seu irmão. Do céu, Ajudin baixou sua enorme cabeça. Você tem 5 minutos, trovejou sua voz. Se você ainda é um orgulhoso guerreiro de Elbaf, jure pelo Deus Sol Nika e me conte tudo o que aconteceu há 12 anos. Após um longo tempo, Loki baixou a cabeça com a voz pesada. Isso é baixo, meu irmão, me obrigando a relembrar aquele dia sufocante. Eu realmente não queria me lembrar. Naquele dia, meu pai nos convocou, a mim e ao Jarl. Lembro-me claramente. Os soldados do lado de fora eram todos normais. Jarl e eu entramos juntos no castelo. Mas quando nos aproximamos da sala do trono, ouvimos um som estranho. Arrombei a porta, e vi uma cena que nunca consegui esquecer. Gaban sentou-se de pernas cruzadas no colo de Loki, ouvindo, e discretamente ajeitou seus óculos de sol. No céu, Ajudin encerrou as presas de dragão, seus olhos tremendo. A voz de Loki, agora trêmula, continuou a ecoar no vento frio. Eu os vi, os soldados. Seus rostos estavam contorcidos de terror. Eles o cercavam. E todos eles empalaram meu pai com suas lanças. Ele estava tremendo com tanta dor, mas mesmo assim, se recusou a machucá-los. Mar do Oeste, em um certo mar. Em um palácio gigantesco, um gigante ricamente vestido com um manto estava sentado em um trono, olhando para os agentes da CP0 e oficiais da marinha em seu salão. O que os traz ao meu reino? Não me lembro de ter tido qualquer ligação com o seu governo mundial. Não me digam que estão aqui para coletar o tributo celestial, CP0, fuzileiros navais. A voz do rei trovejou, e o salão ficou tenso. Soldados gigantes em armaduras completas empunhavam suas armas, encarando os minúsculos humanos. Um agente mascarado da CP0 deu uma risadinha. Estamos aqui a mando dos 5 anciãos. Vocês se juntarão ao governo mundial, como mercenários. A expressão do rei tornou-se gélida, suas mãos gigantes agarrando os braços do trono. Vocês escolheram as pessoas erradas, disse um gigante idoso de cabelos brancos, interrompendo o rei. Nós não somos hábeis em combate. Não temos perfil para sermos mercenários. Não são habilidosos? Perguntou o agente, gesticulando em direção aos soldados armados. É isso que vocês chamam de não habilidosos.
Você está brincando, disse o velho gigante, com os olhos semicerrados, ganhando tempo. Mas o rei de temperamento explosivo já havia se levantado, arrancando uma espada das mãos de um soldado próximo e apontando-a para o agente. Mercenários, zombou ele com voz letal. Você quer dizer carrascos e escravos. Os humanos podem ter esquecido, mas nós nos lembramos de uma certa ilha aqui perto, chamada Vale de Deus. Saiam daqui. Rugiu o rei gigante, com os olhos cheios de desgosto. Se seus navios ainda estiverem aqui daqui a 3 dias, mostraremos a vocês o quão bárbaros podemos ser. Muito bem. O agente baixou a cabeça, escondendo a intenção assassina em seus olhos. Deixaremos Vossa Majestade para considerar a oferta. Os funcionários do governo se viraram e foram embora. No instante em que eles se foram, a raiva do rei desapareceu, substituída por um pavor sufocante. Vão, ordenou ele aos seus soldados. Recuperem os navios escondidos no canal. Evacuem as mulheres e as crianças esta noite. Enviem-nas para Elbaf. E distribuam as armas do arsenal aos homens. Vamos ganhar tempo para eles. Um soldado hesitou. Vossa Majestade, para onde os enviaremos? Para Elbaf, disse o rei, sem hesitar. Enquanto os soldados se apressavam em obedecer, o rei recostou-se em seu trono, soltando um longo suspiro. Então, agora é a nossa vez. Não acredito que vou ver aquele canalha tão cedo. Sua mente voltou ao gigante depravado e desprezível que visitará o Mar do Oeste 100 anos atrás. Harald. Capítulo 314. Elbaf, o submundo. Ajudin estava sentado em silêncio sobre uma enorme rocha, seus olhos um turbilhão de tristeza e fúria. A expressão de Gaban era complexa enquanto olhava para os 2 meio-irmãos, Loki e Ajudin. Todas as suas palavras finalmente se dissolveram em um único suspiro. Harald. Após um longo tempo, Ajudin se levantou, sacudindo a neve da barba, com o rosto oculto nas sombras. Ele se virou para ir embora. Ao ver isso, Gaban não hesitou. Deu uma última olhada em Loki e o seguiu. A partida deles fez Loki, ainda firmemente amarrado, entrar em pânico. Ei, vocês vão me deixar aqui? Vão lutar contra aqueles monstros imortais dos cavaleiros dos deuses e da marinha apenas com as suas forças? Ajudin, já se transformando em sua forma de dragão enroscado, pairava no ar. Ele olhou para trás, para seu irmão com uma expressão complexa. O povo de Elbaf não sabe a verdade. Eles não estão prontos para aceitá-lo. Você ficará aqui por mais algum tempo. Dito isso, ele agarrou Gaban em suas nuvens de chamas e voou para longe, deixando Loki sozinho no submundo mortalmente silencioso e frio. Loki encarou suas costas se afastando, o rosto enfaixado tomado pela fúria. Ajudin, seu filho da puta, nunca mais me deixe te ver. Mas Ajudin não olhou para trás. Sua forma, que tingia o céu, desapareceu nas nuvens do mundo solar. Poucos minutos depois, Ajudin, de volta à sua forma de homem-dragão, empurrou os portões do castelo. Ele parou diante da fortaleza gigantesca, olhando para os soldados gigantes totalmente armados. Que visão magnífica! O gigantesco exército da terra dos guerreiros Elbaf. Gaban estava de pé sobre um enorme pilar de pedra, olhando para o exército de tirar o fôlego. Ele ajeitou os óculos escuros e deu uma risadinha. Roger, é uma pena que você não tenha vivido para ver isso. Ajudin olhou para Gaban, depois tirou um pequeno frasco cinza de dentro de si e entregou a ele. Aqui está, Sr. Shan. A senhorita Uta e o capitão pediram-me para lhe entregar isto. Isto é. Gaban pegou no frasco, confuso. O que é isto? Ouro puro, explicou Ajudin simplesmente. Ouro puro? Gaban exclamou, tirando os óculos escuros, com os olhos arregalados de incredulidade. Eu estava justamente me preparando para procurá-lo depois que você saísse. E o grupo do Luiz já o encontrou? Gaban planejava pegar carona com Shanks para procurar o ouro puro, na esperança de viver mais tempo com sua esposa e filho. A coroação e a partida de Ajudin atrasaram seus planos. Ele jamais imaginaria que no curto período desde a visita de Louis, eles não só o teriam encontrado, como também teriam reservado um pedaço para ele. Você está em Elbaf há muito tempo, Gaban, disse Ajudin com voz lenta e poderosa. Sua noção de tempo está distorcida. Muita coisa aconteceu. Já faz um tempo desde que Louis esteve aqui. É mesmo. Gaban riu sem jeito. Bem, por favor, agradeça a Uta-chan e ao Mano Louis por mim. Ele aceitou o presente com alegria. Sabia que nunca conseguiria se separar da esposa e do filho por muito tempo sem ele, e encontrá-lo sozinho seria uma tarefa quase impossível. Ajudin assentiu com a cabeça. Assim que o exército estava totalmente reunido, Ajudin tirou um cristal do tamanho da palma da mão de seu cinto e o esmagou. Um pulso invisível se espalhou como se estivesse enviando um sinal. No segundo seguinte, Gaban olhou para cima, com os olhos arregalados. Uma coisa enorme, feita de inúmeros cristais irregulares e brilhantes, apareceu no céu. Conforme a estranha luz pulsante se espalhava, todo o exército gigante em frente ao castelo, juntamente com os piratas guerreiros gigantes, desapareceu num instante. A área, antes barulhenta, agora estava silenciosa, restando apenas as mulheres, as crianças e os piratas do ruivo que observavam. Nuvens da ilha, misturadas com aquele cristal indestrutível, e trazidas à vida? Gaban reconheceu o cristal azulado e se maravilhou. Essa capacidade de mobilizar tropas é simplesmente absurda. Em seguida, Ajudin entregou a Gaban um cristal menor, do tamanho de um ser humano. Sr. Shan, Elbaf está em suas mãos por enquanto. Se algo acontecer, algo além da compreensão humana, destrua isso. Gaban pegou o cristal e o examinou. Já vi esse tipo de coisa. Tem certeza de que consigo quebrá-lo? Você acabou de me ver fazer isso, não é? Acho que sim. Gaban guardou o cristal no bolso e sorriu. Certo, deixe comigo. Ajudin assentiu, respirou fundo e deu um passo à frente, pronto para se teletransportar. Mas parou, olhando para trás, para Gaban. Se surgir um problema que você não consiga resolver, mas que não seja incompreensível, vá até o castelo, pegue a chave e liberte Loki.
Com isso, a Judin desapareceu. O objeto cristalino no céu pulsou e sumiu. Gaban observou partir com uma expressão séria. Soltaram Loki, hein? Ele se virou e entrou no castelo. Na entrada da Vila Oeste, Yarly se virou para as mulheres, crianças e anciãos. Os guerreiros de Elbaf foram para a guerra, mas nós que ficamos, não podemos ficar de braços cruzados. Mulheres, limpem o castelo real. Sua Majestade a Judin ascendeu ao trono. É uma vergonha deixá-lo vazio. Guerreiros, vão para o submundo e caçem. Devemos preparar um banquete para a vitória e o nascimento do nosso novo rei. Entendido, Lord Yarly. A multidão se dispersou. Quando Yarly estava prestes a ir para o castelo, seu casaco foi puxado. Ele olhou para baixo e viu as crianças da aldeia, incluindo Colin, olhando para ele. Lord Yarly, e nós? O que devemos fazer? Vocês? Yarly olhou para os rostos ansiosos deles e acenou com a mão, dispensando-os. Vou pedir para Saul dar lição de casa extra para todos vocês. Os rostos das crianças se entristeceram. Perto dali, os piratas do Ruivo olharam uns para os outros e depois para o seu capitão. Bem, chefe, devemos ir agora? Elbaf só tem metade do seu exército. Shanks olhou para baixo, pensativo. Depois de um longo momento, ergueu o olhar e sorriu. Acho que não. Voltaremos ao navio, e começaremos um banquete. Entretanto, no grande salão do castelo em terra. Louis estava sentado em um sofá, examinando cartas de procurado. Ele olhava para a foto de um certo pirata de cabelo azul e nariz vermelho. À sua frente, Reiju, vestindo uma blusa branca justa e uma saia clara, estava curvada, ajustando um Dendemushi de vídeo sobre a mesa. Louis olhou para a expressão feroz e brutal no pôster de Bug e se perguntou se estava perdendo alguma coisa. Reiju terminou os ajustes e se levantou. Lord Louis, o Dendemushi de vídeo está calibrado. Ela pressionou um interruptor. O Dendemushi acordou, seus olhos se abriram enquanto projetava uma luz branca difusa em uma tela, que se transformou em uma imagem colorida. Em um mar tempestuoso, uma frota de navios, todos ostentando a bandeira do arcanjo, cortava as ondas. Vozes fracas podiam ser ouvidas. O Dendemushi de vídeo está ativo. Será que Terra está assistindo? Fiquem atentos. Algum figurão lá de casa pode estar assistindo. Os superiores podem não se lembrar da sua bravura, mas certamente se lembrarão dos seus fracassos. Um capitão de frota estava alertando sua tripulação. Mude a fonte de alimentação, disse Louis. Reiju assentiu com a cabeça e começou a alternar entre os diferentes Dendemushis da frota. Ela passou a olhar por um homem musculoso, de tamanho quase gigante, uma besta enorme deitada em um convés. Os navios Caracol Vinsmoke com seus soldados clones e os 3 irmãos de cabelos coloridos. Um esquadrão de 30 flugel, um breve vislumbre de uma figura rosa. Reiju viu os principais oficiais da frota, todos reunidos no convés do navio Almirante, e parou. Lá estavam Helena com sua pesada armadura, Kuina, em seu kimono, com os braços cruzados sobre sua famosa espada, Uchi e Peijuan, com cara de tédio, e Dais Bonês em seu terno, com Baby Five em seu uniforme de empregada. Como se pressentissem o olhar do caracol, todos ergueram os olhos, percorrendo a tela com o olhar, como se estivessem do outro lado do mundo, até encontrarem o de Louis. Pareceram pensativos e depois voltaram a atenção para o mar. Estalo. As pesadas portas de pedra do salão se abriram. Uma figura alta e uma baixa, conduzidas por uma criada, entraram. Reiju ergueu o olhar, seus olhos se arregalando ligeiramente. O homem alto e corpulento era o pastor, Bartolomeu Kuma. O homem ao lado dele era o criminoso mais procurado pelo governo mundial, o líder do exército revolucionário, Monk the Dragon. Dragon caminhou até o sofá e sentou-se, com os olhos fixos no homem alto, de cabelos dourados e asas brancas. Já ouvi falar muito de você, Arcanjo Louis. Louis voltou seu olhar para Dragon. Kuma me disse que você queria me ver. Fiquei curioso. Temos poucos contatos com o exército revolucionário. Por que você queria essa reunião? Dragon encarou diretamente. Ouvi detalhes do que aconteceu em Mary Geoise da parte de IVA. Vim aqui para ver com meus próprios olhos que tipo de homem você é. Assim que ele terminou de falar, a imagem na tela mudou. Os oficiais no convés, com suas expressões relaxadas desaparecidas, agora estavam em alerta máximo. No horizonte, surgiu uma frota de navios de guerra da marinha. Um alerta soou por um alto-falante. Frota Terra não afiliada. Vocês estão em águas territoriais de uma nação do governo mundial. Interrompam seu avanço e retornem imediatamente. No convés, Uchi piscou seus olhos rosados, cruzou os braços e bufou. Esses fuzileiros navais são cegos? Não conseguem ver a maldita bandeira pirata? Dais Bonês afrouxou a gravata, e seu olhar calmo tornou-se ameaçador. Kuina caminhou até a proa, seu olhar penetrando além dos navios em direção a algo mais distante. Sua mão apertou o Vado Ishimonji, um espadachim. Ela sussurrou. Um espadachim muito poderoso. Ela sentiu uma pressão imensa, a sensação de que ele era invencível. E Helena, ao lado dela, ouviu a conversa. Um espadachim que consegue te fazer sentir isso? Não me diga que é o Olhos de Gavião. Ele está participando disso como um Shichibukai? Ela afastou o pensamento, respirou fundo e pegou o chifre Dendemushi. Todas as unidades. Preparem-se para a batalha. Ao mesmo tempo, em um reino Mar do Sul, uma frota de navios da Marinha e do governo mundial bloqueou toda a ilha. No navio líder, o almirante Fugitora estava na proa, com as mãos apoiadas em sua bengala espada. Seu ajudante olhou para ele nervosamente. Almirante, senhor, já passou da hora designada para o ataque. Continue esperando, interrompeu Fugitora. Não abra fogo. Ele se virou e voltou para a cabine, suspirando. Ele nunca quisera fazer parte daquilo, mas então ele pensou no que aconteceria se Akainu tivesse sido enviado em vez disso. E ele aceitou a missão.
Capítulo 315. Mar do Sul, a bordo do navio de guerra do almirante Fugitora. Fugitora estava sentado em silêncio na sala de reuniões do navio, com a cabeça baixa, o rosto escondido nas sombras, perdido em pensamentos. Ranger, a porta se abriu. Seu assessor, vestindo um casaco com a inscrição Justiça, entrou segurando um relatório e fez uma saudação militar. Almirante, senhor, recebemos mais uma atualização do agente na ilha. O rei recusou novamente nossos termos de rendição e está se preparando para uma luta até a morte. Além disso, todos os civis comuns da ilha foram evacuados, aparentemente para protegê-los do fogo cruzado. O ajudante fez uma pausa, olhando para o almirante em silêncio. Senhor? Fugitor ergueu o olhar, o rosto marcado por cicatrizes, uma máscara de emoções complexas. Há mais alguma coisa? O ajudante, aliviado por obter uma resposta, prosseguiu. O almirante da frota Kizaru ordenou que você tome uma decisão rapidamente. O exército principal dos piratas do Arcanjo já está avançando para o exterior. Muitas nações do governo mundial foram desarmadas e colocadas sob seu controle. Há meia hora, o almirante Akainu liderava uma frota de emergência em um impasse com o inimigo na primeira metade do Novo Mundo. Fugitora voltou a se perder em pensamentos. Quando estava prestes a falar, o rugido ensurdecedor dos canhões irrompeu do lado de fora. Bum, bum. O assobio das balas de canhão ecoou no ar, seguido por explosões massivas na costa da ilha. O navio de guerra estremeceu e o chá sobre a mesa ondulou. Fugitora levantou-se num pulo. O que significa isso? Rosnou com o rosto sombrio enquanto caminhava em direção ao convés. Eu dei a ordem para não atacar. O ajudante, tremendo, correu atrás dele. Senhor, transmiti sua ordem para toda a frota. Eu não sei o que está acontecendo. Ele subiu rapidamente no Dendemushi. Um instante depois, teve sua resposta. Almirante. Os outros vice-almirantes disseram que receberam uma nova ordem de uma autoridade superior. Ordenaram que abrissem fogo e encurralassem os gigantes no centro da ilha. Fugitora empurrou a porta e pisou no convés. Ele escutou o rugido dos canhões com o rosto sombrio. Conseguia imaginar a devastação. Após um longo silêncio, ele pegou o Dendemushi de seu ajudante. Todas as forças da marinha, ouçam-me, trovejou sua voz. Cessar fogo imediatamente. Todos os oficiais com patente de Comodoro ou superior, sigam-me. Suprimiremos os gigantes a pé. Nota: matar qualquer habitante é estritamente proibido. Qualquer um que violar esta ordem será executado por mim mesmo. Ele não podia acreditar. Os 5 anciãos o haviam ignorado e ordenado que sua frota atacasse. Isso destruiu seu plano de ganhar tempo. Agora ele precisava intervir pessoalmente antes que os gigantes fossem aniquilados por um bombardeio muito mais poderoso que um booster call. Isso violava sua própria justiça, mas era melhor do que deixá-los serem massacrados por canhões. Com um suspiro pesado, Fugitora saltou do navio, usando seus poderes gravitacionais para voar em direção à ilha em chamas. Os outros oficiais, vendo isso, o seguiram a contragosto. A promessa do governo mundial era uma coisa, mas o almirante estava ali mesmo. Desobedecer a uma ordem direta sua era uma ótima maneira de morrer. Entretanto, em um dos outros navios de guerra, agentes da CP-0 retiraram um tanque de incubação de 2 metros de altura do porão e o colocaram em um transporte com destino à ilha. Na luz bruxuleante das chamas, um rosto feminino pálido era visível através do vidro. A parte inferior do seu rosto estava envolta em bandagens. Suas pálpebras, de uma palidez mortal, tremularam, e 2 olhos estranhos e desiguais se abriram lentamente, refletindo o inferno sem expressão. Junco, a Cavaleira de Deus, corpo clone descartável. No modesto palácio real da ilha, o rei permanecia de pé, permitindo que seus assistentes lhe colocassem armadura, com o olhar fixo no mar de fogo. Eles bloquearam todas as rotas de fuga, suspirou ele. Eles querem nos encurralar. Ele se virou para as 3 figuras na sala, com o rosto tomado por um pedido de desculpas. Me desculpem, eu não levei o aviso a sério. Agora não só estamos presos, como vocês estão presos conosco. É tarde demais para isso, disse Gerd, cruzando os braços. Temos que encontrar uma maneira de resistir até a chegada de Ajudin. Goldberg ergueu os olhos. O bombardeio parou. Por quê? Estão planejando lutar conosco corpo a corpo? Todos sabiam que os gigantes eram os mais fortes de todas as raças semelhantes a humanos. Para uma frota de fuzileiros navais abandonar seus canhões e lutar contra gigantes em terra, era suicídio. Hold, que estava olhando através de um telescópio, praguejou. É o almirante Fugitora. Ele está na ilha. E muitos outros oficiais de alta patente. Fugitora? As expressões dos gigantes endureceram. Então o almirante está fazendo sua jogada. Não é de admirar que tenham parado de atirar, disse Goldberg, saltando da janela do palácio. Hold o seguiu rapidamente. Faremos o possível para atrasar o almirante, gritou Gerd para o rei. Os outros oficiais estão sob sua responsabilidade. Ela então se transformou em um leão dourado e saiu correndo. O rei os observou partir. Eu deveria ter te escutado anos atrás, Ajudin. Fugitora sobrevoou o inferno, deslizando sobre uma plataforma rochosa. Ao passar, aplicou uma gravidade imensa, prendendo os gigantes, alguns fugindo, outros se preparando para lutar, ao chão. Malditos sejam vocês. Saiam do nosso país. Nós simplesmente não queremos ser escravos dos dragões celestiais. O que fizemos de errado? Fugitora escutou as maldições com o coração pesado, a mão apertando a espada com tanta força que ela rangeu. Fale, fuzileiro naval, rugiu um gigante. Por que você está ajudando eles a nos escravizar? Enquanto o gigante se debatia, sentiu a gravidade esmagadora vacilar. O suficiente para que ele se levantasse e corresse. Fugitora, como se não percebesse nada, continuou voando em direção à cidade.
Bum! Uma forma dourada, semelhante a um leão, desceu do céu, e sua pata enorme golpeou a cabeça de Fugitora. Um leão desse tamanho, o Iron Rose dos Piratas do Arcanjo? Fugitora desembainhou sua espada, bloqueando o golpe. Um gigante com uma habilidade Zoan ancestral. Impressionante! A leoa Gerd pousou, transformou-se em sua forma híbrida e brandiu seu enorme machado revestido de Aki. Serra solar. Mais de um, como esperado. Fugitora desviou o golpe, empurrando-a para trás com um pulso gravitacional. Em seguida, enviou uma onda gravitacional para o céu, e puxou um meteoro para baixo. A enorme rocha flamejante caiu, mirando em Hold, que acabará de assumir sua forma de homem-dragão. O meteoro? Hold olhou horrorizado. Que tipo de Aki da observação é esse? Ele consegue mesmo ouvir coisas no espaço? Ele se esquivou rapidamente no momento em que o meteoro atingiu o solo, obliterando a área. Isso é insano, ofegou Hold. Com a mente a mil, aquele meteoro poderia ter destruído toda a região. Esse cara, ele está no nível do nosso capitão? Da borda da cratera, Goldberg, com o escudo erguido, encarou o almirante. Este é o poder de um especialista de elite. Mas, disse Jed confuso, ele simplesmente apagou a barreira de fogo que estava nos prendendo. Isso foi, de propósito? É possível, disse Hold com uma expressão sombria. O capitão me disse que Fugitora é um dos poucos nos fuzileiros navais que realmente acredita na justiça. Fugitora voou em direção a eles. Os três gigantes se tensionaram, prontos para lutar. Aconteça o que acontecer, temos que aguentar até que a Judin ou os capitães cheguem. Rosnou Jed. Como que em resposta, uma coisa enorme, irregular e cristalina, a Vayne, apareceu no céu. Uma onda invisível pulsou, e num instante, a área se encheu de centenas de gigantes totalmente armados. O exército de Elbaf, sussurrou o rei com os olhos arregalados. Gegegegege. Quando foi a última vez que estivemos aqui? Dorri riu, sua espada crepitando com Aki do armamento. Há uns 100 anos, eu acho. Brod rugiu brandindo seu machado. Muito bem, vamos ajudar nossos parentes a evacuar. Sua Majestade Ajudin está liderando outro exército no Oeste Azul. Os dois capitães lançaram um ataque combinado. A Cocu. Ao mesmo tempo, os agentes CP-0 chegaram ao centro do reino e abriram seu tanque de incubação. Os agentes se curvaram e recuaram, abandonando o tanque. Os olhos da clone de Junco se abriram de repente, vazios e frios. O tanque se despedaçou. O clone flutuou no ar, seu cabelo crescendo, asas demoníacas e uma cauda brotando de suas costas. Um tridente negro e um livro mágico apareceram em suas mãos. Um Aki do conquistador aterrorizante e divino, o Aki de Mu, varreu a ilha. Este corpo é de uso único. Durará apenas alguns minutos. Mas é o suficiente. Os olhos frios de Mu fitaram os gigantes em pânico. Ele ergueu a mão. Transmutação negra. Dominação. Jed, que estava atrás de Dor e Brod, sentiu Aki sobre-humano e soube, instantaneamente, que algo estava terrivelmente errado. Ela palpou o bolso, tirou uma única pena branca e brilhante e a esmagou. No segundo seguinte, uma explosão do Aki do conquistador de nível máximo de Lui irrompeu da pena, disparando para os céus e rasgando o próprio firmamento. Capítulo 316. No centro da cidade, círculos de magia negra surgiram sob os gigantes, engolindo-os enquanto chamas escuras lambiam seus corpos. Gritos aterrorizados ecoaram, fazendo com que Mu, pairando no céu, franzisse a testa. Que coisa feia! Os gigantes de Elbaf são, de fato, as armas mais adequadas. E Mu, com as asas abertas, olhou para baixo com olhos frios, circundados por anéis carmesins, para os gigantes sendo retorcidos e virados abaixo. A dominação da transmutação negra foi uma dádiva. Ao firmar um pacto demoníaco com o verdadeiro rei do mundo, o destinatário receberia um poder maligno, ganhando um corpo imortal e força extraordinária em troca de uma parte de sua vida. Eles se transformariam em demônios. Aos olhos de Mu, isso era um deus concedendo a uma espécie inferior a oportunidade de servir. Eles deveriam se sentir honrados em lutar por seu deus, não resistindo e gritando. O olhar de Mu voltou-se para o campo de batalha distante, onde o exército de gigantes formava uma linha de batalha familiar. Uma surpresa inesperada. E Mu calculou o tempo restante naquele receptáculo. As asas demoníacas bateram, impulsionando o corpo em direção à batalha. Mas no segundo seguinte, ocorreu uma mudança surpreendente. Um furacão de Aki do conquistador, permeado por relâmpagos preto-avermelhados, rasgou o campo de batalha e atingiu Imu em cheio, fazendo o clone de Junco cambalear. Imu ergueu os olhos e viu sangue escorrendo dos olhos, nariz e boca do clone, cujo corpo se contorcia em espasmos. Aquele, remanescente morto, possui Aki? Um sussurro infernal ecoou no céu. Sob o ataque contínuo e avassalador do Aki, a cor vermelho-sangue nos olhos de Mu desapareceu, retornando ao olhar vazio e sem vida do clone. A vontade de Mu, juntamente com o poder projetado da Akuma no Mi, foi instantaneamente suprimida e violentamente expelida do corpo. Aconteceu rápido demais. Antes que Mu pudesse reagir, a energia se esvaiu. Restou apenas um último e tênue resquício de consciência. Lui. À medida que a consciência de Mu se esvaía, forçou os olhos embaçados do clone a olharem para baixo. A visão fez seu rosto se contorcer de raiva. Os círculos mágicos que vinham consumindo os gigantes estavam se dissolvendo sob a explosão de Aki. Você se atreve a levar os escravos de Mu. Antes que o pensamento pudesse se completar, o receptáculo morreu e a vontade de Mu foi expulsa. No segundo seguinte, a vasta cidade ficou em completo silêncio, exceto pelos suspiros dos gigantes que sobreviveram, desabando nas ruas. No campo de batalha distante, todos os gigantes se viraram, olhando incrédulos para Jed. Que tipo de Aki era aquele? Rasgou o céu em pedaços. E como é que ainda estamos de pé? Seus rostos eram uma máscara de choque. Dor e Brod foram os primeiros a se recuperar. Será que aquilo era o Aki do Lui? Ele é tão forte assim?
Aconteceu alguma coisa na cidade? Senti outro aqui sinistro, mas já passou. Gerd, diante das perguntas, apenas encarou em silêncio a fenda no céu. Ela havia ficado tão aterrorizada quanto eles quando a pena explodiu. Na cratera, a fugitora limpou um fio de sangue que escorria de sua boca. Então, este é o aqui do homem mais forte do mundo? Ele olhou além do exército gigantesco em direção à cidade. Que presença era aquela que acabará de ser eliminada? E o que aconteceu com os civis? Ele começava a suspeitar do verdadeiro e sombrio propósito de sua missão. Suspirou com o coração pesado e apertou a espada sentindo-se perdido. Naquele instante, uma nova ordem foi transmitida aos navios de guerra ao redor. Os 5 anciãos ordenam: aniquilem-nos. Os canhões rugiram, mas desta vez a barragem não tinha o objetivo de conduzi-los. Estava apontada diretamente para o campo de batalha e para a cidade. Eles estão atirando de novo, rugiram os gigantes. Fugitora olhou para a chuva de ferro, seus olhos inexpressivos parecendo ainda mais vazios. Ele suspirou. Na sala das flores, a vontade de Mu retornou. Seu rosto estava negro de fúria. Todo seu ser vibrava com uma aura aterradora e incontrolável. As flores na sala murcharam instantaneamente, tornando-se negras e se desfazendo em pó. O quarto, que outrora fora um paraíso, agora era uma casca morta. E Mu estava no centro, o rosto oculto nas sombras, apenas seus olhos trêmulos e vermelho sangue visíveis. Louis! Um sussurro infernal ecoou. Mar do Oeste. O reino gigante. O reino, outrora exuberante, era agora um campo de batalha devastado. Crateras e corpos de gigantes caídos jaziam espalhados pela paisagem. Mas todos os seres vivos, humanos e gigantes, olhavam para o céu em silêncio aterrorizado. Uma ferida havia sido aberta no tecido do mundo, uma fenda enorme, semelhante a um cânion, nas nuvens. Aqui do Conquistador, no campo de batalha, o verme da areia Júpiter, enroscado como uma serpente, suava. Lord Mu foi forçado a recuar. Pelo aqui daquele monstro? Para onde você está olhando? Um rugido. Um machado de batalha negro revestido de aqui cortou o ar, decepando a cabeça do verme da areia. Ajudin, em sua forma de homem-dragão, avançou e pisoteou o chão, seu pé armado esmagando a cabeça gigante. O impacto estilhaçou o solo por centenas de metros. Chamas negras irromperam do toco do pescoço enquanto a cabeça começava a se regenerar. O verme da areia atacou, suas mandíbulas repletas de presas abocanhando toda a parte superior do corpo de Ajudin. Aqui vermelho escuro revestiu seus dentes enquanto mordiam profundamente as escamas rosadas, fazendo-a sangrar. Filho de Harald, zombou a voz do verme da areia. Nunca pensei que você se tornaria o novo rei de Elbaf. Nós o subestimamos. Vossa Majestade, rugiram os gigantes de Elbaf, correndo para ajudar. Ajudin, com as presas cerradas em agonia, rugiu. Seus braços, enterrados na garganta do verme da areia, inchavam de poder. Esquilo. Com um rasgo nauseante e úmido, ele partiu o corpo do verme da areia em dois, de dentro para fora. Os olhos do verme da areia se arregalaram em choque enquanto o sangue jorrava de suas metades decepadas. Ajudin estava de pé, banhado em sangue, segurando os 2 pedaços contorcidos do monstro. A visão daquele poder bruto e avassalador fez com que os gigantes de Elbaf estremecessem. Ele despedaçou o verme gigante com as próprias mãos. Naquele instante, qualquer dúvida persistente sobre o sangue impuro de seu novo rei desapareceu, substituída por uma onda de adoração fanática. Ajudin jogou os pedaços do corpo para o lado e ergueu seu machado, observando as chamas negras do verme da areia se intensificarem, remontando rapidamente a criatura. Todos vocês recuem. Cuidem dos outros inimigos. Este é difícil de matar. Minha luta ainda não acabou. Os gigantes, ao verem o monstro se regenerando, obedeceram sabiamente. O Sandvir, totalmente restaurado, ergueu-se agora em sua forma híbrida, um torso humanoide gigantesco sobre o corpo de um verme colossal, envolto na fumaça negra de uma zonde esperta. Elbaf esteve tão perto de se juntar ao governo mundial, tão perto de nos servir, disse Júpiter, com a voz agora calma e beatífica. Os gigantes congelaram. O quê? O que você disse? Júpiter os ignorou, seu olhar fixo em Ajudin. Mas seu pai arruinou tudo. Ele ousou eliminar a força militar dos gigantes. Ele realmente pensou que o governo mundial o estava convidando para se juntar a nós por bondade? Como punição, demos a ele um poder mais forte. Um poder que o corromperia, que o faria matar seus próprios súditos. Os gigantes ficaram horrorizados. Lord Harald. Ouvi dizer, disse Júpiter com um tom de desprezo frio, que ele foi morto pelo próprio filho. Que patético. Um rei sábio massacra seu povo, só para ser morto por seu filho infame e desprezível. Já disse o suficiente? Ajudin, com os olhos fascando, rugiu. Ele limpou o sangue do rosto e avançou. Se já terminou de falar, então rasteje de volta para Mary Geoise. Ainda lutando, disse Júpiter, quase com pena. Parece que você ainda não entendeu. Sem o aqui do Conquistador, você não pode nos ferir. Você tem a ambição de um verdadeiro rei? Você tem o sangue ancestral de gigante de Harald? Você não demonstra nenhum sinal disso. Você está muito abaixo de Harald e Loki. Este é o novo rei de Elbaf? Como os gigantes caíram. Júpiter sabia a verdade. Não se tratava apenas de possuir aqui. Tratava-se de possuir o suficiente e saber como usá-lo. Ajudin rugiu, seu próprio aqui imenso explodindo para fora. Seus olhos de dragão se fixaram em Júpiter. Ele soprou uma torrente de fogo, revestindo seu machado gigante tanto com chamas quanto com seu próprio aqui. Ele saltou, seus músculos se tensionando, e brandiu o machado, que agora crepitava com relâmpagos vermelho escuros. Enquanto sua sombra se estendia sobre Júpiter, sua voz, agora um fato indiscutível, ecoou pelo campo de batalha. Você está diante do comandante da 2ª divisão dos piratas do Arcanjo, o filho mais velho do rei Harald de Elbaf. Os olhos de Júpiter se arregalaram. Isso é impossível. E o rei de todos os gigantes. Com um rugido final, o machado flamejante, envolto em aqui, desceu, pronto para partir as montanhas. Fim do vídeo.
Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado!